Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu sou o Fred e este capítulo foi incrível. Só o título já me deixou arrepiado. Capítulo 1079, A Tripulação do Yonkou Ruivo. E como as histórias de capa já se encerraram, eu posso pular direto pro capítulo. E apesar dele ser um dos melhores capítulos que saíram nos últimos tempos, ele começa fraco. Com um flashback da Vegapunk York explicando ali pros Serafins a missão deles, né? O que eu achei desnecessário, mas que me fez pensar que talvez a linha do tempo que o Oda tem nos mostrado aqui não seja a que a gente está pensando. Talvez os acontecimentos em página não estão ocorrendo em ordem cronológica. Porque, de novo, não faz sentido, não tem como a York ter sido petrificada e logo em seguida ter matado o Shaka. Eu acho que os acontecimentos lá da luta do Luffy, Lute contra os outros Serafins, estão ocorrendo depois que o Franky e o Usopp foram derrotados. Mas a parte mais importante dessa seção da história é a evacuação de Egghead, em que nós vemos lá no último quadro uma jangada chegando. Uma jangada com a bandeira do Barba Negra. E quem eu acho que está no navio? Eu acho que é o Aokiji, porque esse arco já teve bastante paralelo com o Ohara e com o próprio Buster Call, né? Sem falar que a ilha está cercada por 100 navios, o que é muito mais que um Buster Call, e o Kizaru. E a única pessoa que eu acho que eu consigo enxergar quebrando essa barreira, né, quebrando os 100 navios, é o Kuzan, né? Provavelmente ele deve estar com outro membro dos Barbas Negras, né, dos Piratas do Barba Negra, mas ele sozinho é extremamente interessante pro arco, porque isso dá a chance que o Luffy precisa, né, que o Luffy e os Chapéus de Palha precisam pra escapar. E aí cortamos pra parte do capítulo que tá todo mundo comentando mais, que é a tripulação do Ruivo. Como esperamos tanto tempo para ver o Ruivo em ação. E o quão sensacional é a frota do Ruivo, que é muito One Piece clássico isso aqui. Meu favorito foi o capitão do Clube Social, né? Os piratas do Clube Social, que parece ser formado por piratas aposentados, aparentemente, ou algo do gênero. Mas a mais interessante é a princesa dos piratas Bourgeois. Não sei como se fala. A Pururu das Tremedeiras. E ela é a mais interessante porque Bourgeois, se eu não estou enganado, é o reino do Cavendish. Então ela provavelmente tem ligação com o próprio Cavendish. Uma rival, talvez? Uma irmã ingrata? Talvez uma prima distante? De qualquer forma, se os Piratas do Ruivo e os Chapéus de Palha se confrontassem, eu vejo ela enfrentando o Cavendish. E temos uma informação importantíssima aqui em relação à frota do Ruivo, que dentre todas as frotas Yonkous, a do Ruivo é a mais fraca. Isso diz muito do personagem e da sua moralidade. E a primeira coisa que ele diz à sua tripulação principal é não subestimar os novatos, os mais jovens, o potencial de crescimento deles. Então ele é o primeiro Yonkou a levar o Kid a sério e perguntar se os ferimentos deles já estão curados, né? Buscando assim uma luta justa. Perguntando pro Yasop, que provavelmente, além de ser o sniper, é o olheiro, pelo que parece ali, já que ele tá com a lupa, né? Pra confirmar o estado de saúde deles. Então eu acho que se eles estivessem muito machucados, ele iria tentar para uma rota mais diplomática entre piratas, talvez, ou até convidar eles para descansar antes de lutar, não sei. Afinal, o Shanks é um personagem muito misterioso que a gente não conhece muito, mas todas essas ações que ele fez até aqui já diz muito do caráter dele. E quando ele decide que vai lutar, que o Kid está preparado, antes mesmo de qualquer outra coisa, ele confirma tudo que ele sabe sobre o Kid, né? Então vemos também o quão boa é a inteligência dos piratas ruivos. Muito provavelmente também para decidir o destino do Kid, né? Se ele iria ser mais violento ou não com ele. Então o Shanks parece que ele tenta fazer de tudo para evitar um combate direto, optando primeiro pela diplomacia do que pra guerra. Um contraste gigantesco do Capitão Kid, que a primeira coisa que ele faz é formar o seu canhão para tentar destruir com toda a frota do Ruivo antes de que o próprio Ruivo conseguisse salvar ou proteger eles. Indo com tudo logo de primeira. E só nessa página já adquirimos muitas informações quanto ao poder do Shanks, conseguindo ver 10 segundos à frente muito mais
do Katakuri, que já foi um grande problema, já que o Katakuri ele conseguia ver, se não me engano, 3 segundos à frente, que eu acho que é a mesma quantidade que o Luffy está conseguindo agora. Então, o hack de observação do Ruivo é maior que o hack de observação do Luffy neste momento. Mas vamos parar um pouco para apreciar essa página aqui. Que o layout dela seria um problema se não fosse o hack de observação do Shanks vendo o futuro. Porque eu pergunto, o que você vê primeiro? A ação embaixo, os quadros de baixo, ou os quadros que o canhão está apontando à esquerda? E essa foi uma jogada bem inteligente, talvez até acidental, do Oda, porque não importa qual lado você lê primeiro, né, o de esquerdo ou de baixo, a ação continua a mesma, já que ele está vendo o futuro. E assim, nós como leitores, se pularmos os quadros de baixo, estamos vendo o futuro com ele, ou podemos ver a ação embaixo primeiro, né, o que está acontecendo em tempo real, para depois ver o porquê do Shanks ter dado um salto dele estar tão apressado assim para lidar com o Kid. Sem falar, é claro, que o canhão, esse canhão desenhado aqui, induz a leitura pro lado esquerdo, e justamente pelos quadros de baixo serem tão pequenos, a gente acaba lendo eles por último, sendo assim uma linha do tempo contínua, né, uma ação contínua. Então, mesmo se tu leu na ordem errada, deu certo. E virando a página, eu gritei. Pois essa página é quase que um paralelo ao primeiro round do Luffy contra o Kaido, em que o Luffy foi derrotado com apenas um golpe. Assim como um paralelo do Roger encontrando pela primeira vez o Oden. Pois o golpe que o nosso Ruivo utiliza é o mesmo que o Roger utilizou contra o Oden. Kamusari, a rejeição divina ou despedida divina, que parece ser mais um olá desse estilo de luta. O que também me faz pensar que o Ruivo definitivamente era o favorito do Roger, né? Porque temos o Bug que não utiliza nenhuma das técnicas do Roger, enquanto o Ruivo aqui usando o Kamusari, a única técnica que nós vimos o Roger utilizando. Mas também esse golpe foi desenhado de um jeito bem diferente do que o Oda geralmente costuma desenhar. O que me faz pensar que o Shanks está utilizando uma técnica de hack muito mais avançada das que a gente conhece do Luffy. Ele não está apenas embutindo o hack do conquistador dele, ele está, parece que, causando uma onda de choque com ela. Então talvez tenha mais espaço para o nosso herói crescer, porque só nesse quadro nós vemos que o Luffy não está no mesmo nível do Shanks. E muito provavelmente o Luffy só conseguiu derrotar o Kaido porque, o Kaido estava subestimando ele, 2, o Kaido estava lutando contra múltiplas pessoas, e 3, o Kaido queria ser derrotado, ou ao menos estava procurando um adversário que pudesse derrotá-lo, que pudesse superá-lo. E é claro, diferente da Big Mom e do Kaido que subestimavam os novatos, o Shanks está falando sério aqui. Afinal, o Kid apontou um canhão para eles. E isso faz um outro paralelo com o primeiro capítulo de One Piece. Mas o mais interessante é que o Kid não estava usando o canhão como ameaça, como aqueles bandidos fizeram no primeiro capítulo. Ele definitivamente ia atirar. O Shanks viu ele atirando com a visão de futuro dele. Porém, é aquela velha história. Se você está preparado para atirar, você tem que também estar preparado para morrer, né? Apostar sua vida nisso. E com apenas um golpe, Shanks derrota tanto o capitão quanto o vice-capitão, né? O imediato do bando, o Killer. E assim, bem patético deles de dizerem que se rendem, por favor, pegue nosso poneglyph, mas deixe a gente viver. Mas eu também me pergunto se o Sop e a Nami não iam fazer o mesmo. Tipo, tome aqui o nosso poneglyph, só deixa a gente viver. E eu acho muito fácil a gente ficar julgando a tripulação do Kid por causa disso sem perceber, né, ou sem pensar qual seria a reação dos Chapéus de Palha. O Frank provavelmente não iria entregar, ele iria querer lutar. O Brook provavelmente não iria, mas Chopper, Nami e o Sop eu consigo ver, né, eu consigo imaginar pelo menos eles fazendo o mesmo, né, tipo, desculpe, tá aqui. Só que também tem outro lado, porque esse cara que diz que, nos rendemos e entrega o poneglyph, é o mesmo cara que chamou o Sanji de patético quando ele chamou a Robin. Então, quem realmente é o patético aqui, hein? E aí vem a página que é aquilo que eu tava dizendo, né? Se apontam armas para a terra natal de alguém, estejam preparados para terem o mesmo destino. Entenderam? E que página chocante. Fazendo um callback a Little Garden, né, quando os gigantes fizeram aquele rombo naquele peixe gigante para o Chapéu de Palha conseguirem escapar. Pelo menos 800 capítulos atrás. Mas também isso aqui é simbolicamente muito forte, porque
é o navio deles, o navio do Kid, né? O Victoria Punk, que leva esse nome em homenagem a uma amiga de infância. Se eu não me engano, ela era um interesse amoroso do Kid e do Killer. Então ela tem um peso, esse navio tem ele é um objeto sentimental para eles. E ele é o símbolo de pirataria do Kid. Então é como se eles estivessem destruindo com a carreira de pirata do Kid. Do tipo, de agora em diante tu não é mais pirata. E o narrador só reforça essa ideia. Em Elbaf, no Novo Mundo, os piratas Kid, liderados pelo homem com recompensa de 3 bilhões de Barry, Staus Capitão Kid, foram totalmente eliminados. E assim, eu esperava que o Kid fosse derrotado, mas não humilhado dessa forma, não totalmente destruído. Eu achei que eles iam ter uma troca ali de golpes, de que talvez ele fosse defender alguns golpes, de que os outros membros do Ruivo iriam participar do ataque, mas não, o Shanks só chegou lá, destruiu com os 2 membros mais fortes, sinceramente. Os 2 personagens mais importantes, que realmente importam. E aí os gigantes só acabaram com o resto. E assim, coitado dos fãs do Kid, porque eu também acreditava que o Kid ia ser mais importante do que ele tá sendo aqui. Eu não acho que ele morreu. Eu espero que ele retorne. Mas tudo aqui tá indicando que não. Que ele foi realmente derrotado, humilhado e está na pior zona possível. E aí eu começo a me perguntar também, porque o LoL parece que está caminhando para esse mesmo destino, assim como o Luffy. Porque o que esse capítulo faz também é colocar em perspectiva a real força, o real nível que o Luffy tá em relação ao resto do mundo. Ao menos aos personagens mais fortes. E eu realmente tô começando a achar que isso aqui é um Shabondi, né, um Sabaody 2.0, de que o Luffy vai sofrer uma derrota gigantesca, que esse vai ser o evento que o narrador tá tanto comentando. Porque imagina só, os 3 novatos mais promissores sendo destruídos nessa saga final, né? Nesse início de saga final. E sinceramente o Luffy precisa aprender mais sobre hack, ele precisa melhorar as suas armas, porque se continuar do jeito que tá, ele não tem chances contra o Shanks. Muito provavelmente ele consegue tancar mais que o Kid, mas eu não acho que ele consiga derrotar. Até porque eu fico na dúvida, será que o Kid realmente utiliza hack? Porque parece que ele utiliza mais a sua fruta para dar um drible na necessidade de usar hack, assim como foi a luta do LoL e do Kid contra a Big Mom, que foi uma luta muito mais de fruta do que de hack, enquanto a do Luffy foi equilibrada, né, de utilização de fruta e utilização do hack. Mas para enfrentar o Shanks, com certeza é 100% hack. Como o próprio Kaido disse, a fruta pode dar uma vantagem, mas o que realmente determina a força da pessoa é o hack. E também quero saber qual seria a reação do Luffy ao descobrir isso, né? Que o Kid foi simplesmente apagado pelo Shanks, né? O Kid que ele considera um rival. E também tem toda a questão lá do Bartolomeu, que o Shanks precisa sim dar uma surra nele, porque apesar de eu gostar, de eu adorar o Bartolomeu, ele não é um dos melhores personagens. Ele, moralmente, ele é bem horrível. E acho que ele tá merecido de uma surra muito parecida com a que o Bellamy recebeu do Luffy lá em Skypiea. Mas esse capítulo definitivamente vai entrar na história do One Piece como um dos melhores capítulos que já saíram, não apenas da arte, mas principalmente do layout, que o layout desse capítulo tá, ó, uma delícia. Parece que esse novo editor que o Oda conseguiu realmente entende da coisa, porque não tá mais aqueles balões no meio da página, as páginas não estão com layout tão confusos. Sim, teve aquela página do Shanks atacando que a ordem de leitura pode ser confundida ali, mas sinceramente foi genial a forma como ele resolveu isso, de fazer nós, os leitores, lermos 10 segundos no futuro junto com o Shanks. Eu achei sensacional. Para alguém que conhece narrativa visual de quadrinhos, maravilhoso. 10 de 10 pro capítulo 1079 de One Piece. E aí, o que vocês acham que vai acontecer no futuro? Qual que você acha que é o nível do Shanks? Diz aí nos comentários. Se você gostou dessa review, deixa o like. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o fim. E olha só, tem outro vídeo aqui para você assistir, caso você ainda não conheça o canal aqui. Muito obrigado e lembre-se, as árvores somos nós.